Agradecemos a todos que têm chegado para este momento feliz da igreja e também aos amados que foram convidados e estão aqui para, junto conosco, comemorarmos este dia em agradecimento ao Senhor pelo que Ele tem feito aqui nesta igreja. Nós vamos iniciar fazendo a leitura da palavra de Deus em Hebreus capítulo 2, versículos de 1 ao 4. Hebreus capítulo 2, versículos de 1 ao 4. Boa noite. Boa noite. Hebreus capítulo 2, versículos de 1 ao 4. Vou pedir à igreja que fique em pé. Segura aí, Lucas. Então, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 ao 4 diz assim: Por esta razão importa que nós apeguemos-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelas tuas ricas misericórdia e bondade em nossas vidas. Agradecemos pelo Deus que tu és bondoso e gracioso para com aqueles que o amam. E queremos nesta noite pedir a tua bênção e a direção do teu Santo Espírito para tudo que possamos fazer aqui, possa ser para a honra e glória do teu grande nome, ó Senhor Jesus. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, grandemente o pregador da mensagem do Senhor nesta noite, que o teu Santo Espírito possa usar grandemente para que cada irmão saia edificado pela tua palavra e aqueles que ainda não são crentes possam entender o evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo no nome de Jesus. Amém, Pai. Podeis sentar, irmãos? Nós vamos entoar o hino de número 411 do nosso cantor cristão. 411, dia festivo. Nós vamos entoar este hino com alegria. Dia festivo.
Amém? Amém. Estamos alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Neste momento, convido os irmãos de Vaza que irão entoar um cântico. Iremos entoar um outro cântico de número 15. Canto de adoração ao nosso Deus. Que tem como título Exultação. Vamos todos entoar com coração contritos, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito. Seu filho bendito
Nesse momento teremos um especial com a igreja de Santo Antônio, os irmãos têm preparado. Deus abençoe, irmãos. Temos outra participação também da igreja de Tangará, que irá participar também.
Obrigado, irmãos. Nós queremos chamar agora a missionária Cris, que nós ajudamos ela aqui. E agora ela vai apresentar aqui seu trabalho para alguns irmãos. Então, boa noite. Era para eu estar visitando essa igreja há uns 2 anos atrás, acredito. Mas o Senhor sabe o tempo certo. E pela graça de Deus, estou aqui hoje. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar essa bênção com a amada igreja e ver tantas igrejas aqui reunidas. Meu nome é Cris Elite, mas para abreviar, pode chamar de Cris. Eu sou do interior do Ceará, de uma cidade chamada Várzea Alegre. Atualmente eu estou morando em Juazeiro do Norte. Terminei seminário no Seminário Batista do Cariri em 2011 e foi no seminário que o Senhor fez um convite especial para o campo missionário. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre a Bolívia, que é para onde o Senhor me chamou. Em uma aula de missões em 2009, eu entrei no seminário em 2007 e em 2009 eu fiz uma cadeira de missões. E nessa aula eu fiquei responsável. Então, nessa aula eu fiquei responsável por Bolívia. Nunca tinha escutado falar sobre Bolívia, nem tinha visto nenhum missionário desse campo. Então, para mim foi um desafio. Comecei a pesquisar e descobri a carência que há nesse país. Tentei encontrar alguma igreja ou missionário, alguma missão que trabalhasse com os bolivianos e não encontrei. Então, desde essa época de 2009, desde essas pesquisas que eu fiz lá no seminário, que o Senhor tocou no meu coração, Se não tem missionário, se não tem igreja, então deve ter. Então, desde essa data, o Senhor colocou essa convicção para dedicar a minha vida em prol dessa nação. Então, vamos conhecer um pouco. Não sei quantos aqui conhecem já a Bolívia. Eu sei que vocês estão orando e agradeço a Deus e apoiando missões nesse país. Então, esse é meu cartão missionário. Eu tenho aqui, depois irei dar para os irmãos. Então, tenho trazido esse versículo em meu coração, que porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar a graça do nosso Deus. Então, que esse seja o nosso objetivo, a nossa meta seja essa. Então, no mundo que a gente vive, onde muitas pessoas procuram sempre a vida financeira, trabalho, então, que você busque primeiramente isso, agradar ao Senhor e testemunhar da sua graça. Então, eu visitei Bolívia em 2013 pela primeira vez para conhecer o campo missionário. Eu sou filiada à Missão Maranata e enviada pela minha igreja, Igreja Batista Regular de Vacaria. Vacaria é um sítio, zona rural da cidade de Várzea Alegre. Então, graças a Deus, a minha igreja, juntamente com a Missão Maranata, estão me enviando para Bolívia. Bolívia faz fronteira com várias cidades do nosso Brasil. Eu irei morar na cidade de Cobija, no estado de Pando, que fica fronteira com uma cidade do interior de Rio Branco, fronteira com Epitaciolândia. Então, por que eu irei morar em Pando? Nós pesquisamos, junto com a Missão Maranata,
alguma cidade que tenha trabalho, que tenha algum missionário. E descobrimos um missionário na cidade de Cobirra, que é umas 3 horas de Rio Branco. Nessas pesquisas que fizemos, né, constatamos que só existe trabalho batista regular, né, em 2 estados da Bolívia. Em 9 estados da Bolívia, nós só temos em 2, no estado de Pando e no estado de Tiquizaca. Então, esses trabalhos não já são igrejas assim formadas como essa, não. São congregações bem pequenas e carentes, né, do apoio nosso. Então, aqui são alguns dados. A Bolívia é pequena em termos de população, apenas 10 milhões de habitantes, bem menor do que São Paulo. Então, um país pequeno em população, mas grande, né, em carência, né, de conhecer o verdadeiro evangelho. Ainda tem um IDH muito baixo, o índice de pobreza, de analfabetismo ainda é grande, né, nesse país. Esse é o presidente Evo Morales, é um presidente que ainda vive, né, como se fosse uma ditadura. Na Bolívia não tem lei que o Evo Morales não ultrapasse. Então, nós louvamos a Deus porque não existe ainda perseguição religiosa, mas esteja orando. É um presidente que vai contra tudo e o que predomina é a vontade dele. Então, orem por essa nação. A condição socioeconômica desse país sofre muito devido às drogas. A maior parte das drogas do mundo inteiro são produzidas e trazidas da Bolívia. Então, tem toda uma decadência na sociedade. As crianças já crescem, né, vendo seus pais trabalhando com drogas. Então, orem por essa população, a parte infantil, né, que mais sofre. Muitas crianças as famílias usam para transportar drogas da Bolívia para o Brasil. Então, orem por essa questão socioeconômica da Bolívia. Um dos fatores que nos deve chamar a atenção quando a gente pesquisa um país é o fator religião. A religião que predomina na Bolívia é o catolicismo, como também no nosso Brasil. Esse protestante, 10,4%, não é de realmente conhecedores da Bíblia, batista regular, uma doutrina correta, mas são de todas as seitas, né, que estão naquele país. Se formos fazer uma porcentagem do verdadeiro evangelho, não dá nem 4%. Então, é um país que está sofrendo, né, devido à falta... Acho que apagou, pastor. Devido à falta do conhecer a Deus. Então, orem por essa nação. O catolicismo é o que predomina, mas não é o catolicismo que realmente é forte, né, na Bolívia. São os rituais, né, as crenças satânicas. É um país que 90% praticamente são indígenas e vem com todas as suas crenças, todo um sincretismo envolvido. Então, aqui nessa foto antes, aqui é um sacrifício de animal em praça pública. Eles acreditam que essa é a forma de ter seus pecados perdoados. E o presidente está presente porque ele também é indígena e ele faz questão, né, de apoiar esse tipo de ritual. Tem uma dança chamada a Diablada, que é um tipo de folclore deles, que é cantado e dançado nas escolas, nas praças, e é uma homenagem clara, né, ao diabo. Então, orem, é uma nação que está cega, né, com todos esses rituais. Um povo, embora com essas crenças, mas bastante acolhedor. Aqui são 2 grupos que predominam, eu percebi estudando eles, né, Cambas e Colhas. Colhas, essa mulher de trança, que tem a aparência indígena, e Cambas parecem com brasileiros, americanos, não têm uma aparência indígenas. Mas o que me chamou a atenção é que esses 2 grupos, essas 2 raças, etnias, elas não se unem. Existe um preconceito racial muito grande. Então, orem. Graças a Deus eles recebem brasileiros, recebem outros estrangeiros muito bem. Mas entre eles há esse tipo de racismo. Então, orem. Nós sabemos que o Evangelho quebra qualquer tipo de racismo. Na igreja, nós só temos cambas convertidos.
nós não temos nenhum colha, então orem pela salvação, né, dos colhas também. Esses são um grupo indígena, mais ou menos 100 quilômetros da cidade de Cobija. Fica bem nas fronteiras ali da Amazônia, essa cidade de Cobija. Então, mais ou menos a 100 quilômetros da cidade, no meio do nada, né, existem grupos de crianças, de pessoas, comunidades, né, carentes do Evangelho. O missionário disse que recebe cartas, né, dos pais dizendo: envie alguém, né, para ensinar nossos filhos, para ensinar a Bíblia para nossas crianças. Então, que responsabilidade, né, pastor, receber uma carta dessa? Então, o missionário disse: olha, fale para as igrejas do Brasil que eles precisam conhecer a Deus. Muitos nessa nação se ajoelham à Mãe Terra, eles chamam de Pachamama, para dar glórias à Mãe Terra, agradecer pela saúde, pelo o sucesso financeiro. Eles não sabem, né, a quem dá glória. Então é um país que ainda está cego. Essa é a foto da equipe. A MIBRAC é a Missão Batista Regular Acreana. Então, eu sou enviada lá do Ceará e iremos fazer parceria com essa missão que já existe lá no Acre e que já tem, né, um missionário lá. Esse aí é a equipe com os presidentes e secretários. Essa outra jovem é a outra missionária que também faz parte da missão Maranata. Então, esse é um missionário que já está no campo boliviano. Ele está há mais de 17 anos. Nós louvamos a Deus porque Ele é a ponte para eu sair lá do Ceará, né, e chegar na Bolívia. Então, graças a Deus por isso. A missão não poderia enviar uma missionária sozinha ao campo. E nós agradecemos a Deus, né, por eles estarem já no campo. É o pastor Francisco Cavalcante, a esposa Eugênia e Samuel e Elisa são os filhos que apoiam aquele trabalho. Então, aqui sou eu e a missionária Duda. Nós estamos levantando sustento para, se o Senhor permitir, né, em julho, ir para o campo missionário. Estejam orando. Essa jovem é do Amazonas. Deus colocou o desejo no coração dela, né, ela recebeu um calendário da missão e ela viu que eu estava indo sozinha para a Bolívia. E a partir daquele momento ela orou e pediu ao Senhor que enviasse também ela, para que ela pudesse me ajudar no campo missionário. Eu trouxe alguns calendários e quem sabe você também possa olhar esse calendário e pedir ao Senhor que Deus lhe envie para um dos campos, né, que nós temos carentes do Evangelho. Então, como falei, o povo boliviano é um povo bastante receptível, recebe, né, as pessoas bem. E como os brasileiros, como aqui no Rio Grande do Norte, né, são de mesa bem acolhedora. Né, as comidas são um pouco diferentes, né, algumas coisas mudam devido à cultura, mas nada que a gente não consiga se adaptar. Então, graças a Deus por isso. Aqui é a igreja, né, será a primeira igreja batista regular de Bolívia. Nós não temos ainda um templo, uma igreja para se reunir. A gente se reúne no alpendre da casa de uma irmã. Estamos com o projeto, né, de comprar um terreno, então estejam orando. Na semana passada, tem uma missão americana que fez uma doação muito considerável, né, para a compra desse terreno. Então, nós louvamos a Deus por essa bênção. Precisamos de um templo, né, porque está crescendo o número de congregados. Essas são as crianças da igreja, em Clubic. E esse é o trabalho com mulheres. Elas não fazem aquela sociedade feminina que a gente costuma fazer aqui em nossas igrejas. Nós iniciamos e, graças a Deus, eles estão dando continuidade. Essa é a mocidade, são apenas 4 jovens e a liderança. Então, estejam orando por esses jovens, né, para que Deus fortaleça eles cada vez mais. E essas são as etapas, né, que o Senhor, junto com igrejas, tem me ajudado. Né? Então, estejam orando. Graças a Deus, eu já estou com mais de 70%, né, do sustento que eu preciso viver na Bolívia. Graças a Deus. As despesas com viagem, né, eu já tenho 100%. E também a questão da moradia, de imóveis e tudo que eu vou precisar para quando chegar na Bolívia. Já tenho também, né, pela graça do nosso Deus, né, também 100%.
estamos orando, né, pela compra de um transporte, né, para melhor se locomover ali naquele país. Então estejam orando também por isso. Então aqui é a minha família um pouco. Eu sou a sétima de 8 filhos. Então estejam orando aqui meu pai e minha mãe. Hoje ele está nessa condição, ele tem Alzheimer e já está num estado bem avançado, então orem por ele para que o Senhor esteja cuidando, né, dele nesse momento. Graças a Deus, né, o Senhor tem levantado os outros meus irmãos para estar apoiando ele enquanto eu estou na Bolívia, então louvo a Deus por isso. Então estejam orando, né, pelo complemento do meu sustento. Peço que orem pelo complemento também da compra desse terreno, para que em breve nós possamos construir a igreja lá na Bolívia. Orem pela equipe missionária, né, que Deus levante outros obreiros para esse campo. Como vimos, são 9 estados, nós só temos em 2. Tem muitas tribos indígenas, muitas comunidades, né, carentes, precisando do nosso apoio. Orem principalmente pela salvação, né, do povo boliviano. Lembre-se, nós vivemos no Brasil, achamos que ainda não, todo mundo já conhece, já sabe quem é o Deus verdadeiro. Às vezes a gente tem essa impressão, mas muitos ainda sacrificam crianças, sacrificam animais, se ajoelham em rituais e não conhecem ainda o verdadeiro Deus. Então que nós possamos levar, né, o Evangelho que liberta, né? Somente o Evangelho pode libertar esse povo à verdade. Então esse é meu cartão. Depois do culto os irmãos podem pegar comigo. E se você tem interesse também em adquirir uma camisa, né, para ser um divulgador, né, desse projeto, pode procurar também depois do culto a mim e também a Gisele. Então muito obrigada, pastor, pelo privilégio, né, que a igreja me concedeu de estar aqui hoje. Obrigado, irmã Cris. Se viesse com as trancinhas, dizer que era boliviano, né? Tá bom, então vamos cantar um hino, um corinho ao Senhor. Corinho, cantai ao Senhor. Convido o irmão Geranilson para cantar aqui comigo.
nós queremos conhecer as igrejas, irmãos e amigos que estão aqui conosco hoje à noite. Nós queremos convidar a igreja de Santo Antônio, juntamente com o pastor Manuel, que fica em pé, para conhecermos todos que têm chegado. Amém. Minha igreja, que eu amo e sempre amarei. Pode se sentar. Obrigado, irmãos, pela ajuda, orações e contribuições também. Nós queremos também agradecer a presença do pastor Júlio, juntamente com sua igreja, Nova Cruz. Pode ficar em pé, todos os irmãos. Também, obrigado, irmãos, também pela ajuda aqui e orações que os irmãos têm orado por nós também. Queremos também agradecer a igreja de Tangará, juntamente com o pastor Sebastião, igreja também que tem nos apoiado também, nos ajudado nas orações, e grandemente assim, os irmãos jovens têm se entrosado muito com a igreja aqui, poder sentar, irmãos. Temos outros irmãos também de Brejinho, congregação de Brejinho, poder ficar em pé, irmãos, juntamente com o pastor Emerson. Obrigado pela presença também. Deus possa estar abençoando também esses irmãos que têm chegado aqui para nos ajudar também. Temos também a igreja daqui, Vaza também, que está aqui, a Igreja do Brasil para Cristo. Alguns irmãos estão aqui. Poder ficar em pé também, você? Tá bom? Então, esses são os irmãos daqui do Brasil para Cristo, que têm chegado aqui hoje à noite. Obrigado pela sua presença. Queremos também conhecer aqueles irmãos ou amigos que estão aqui hoje à noite, que não são crentes, que receberam o convite e estão com a gente. Fique de pé, só para nós conhecermos você. Fique com vergonha não, fique em pé. Só para nós conhecermos você. Temos aí a família de Dinho, irmã, a irmã de Geranilson. Temos aqui a mãe de Jefferson, Antônia, a mãe de Emily. Obrigado pela presença, poder sentar. Obrigado por receber o convite e estar aqui hoje à noite também. Nós queremos também conhecer os irmãos de base também, né? Então, aqueles irmãos crentes e as crianças que têm chegado também no culto, pode ficar em pé. Amém. A igreja que tem chegado, os irmãos e crianças também, alguns não puderam estar aqui hoje à noite. Então, obrigado, irmãos. Como sempre falei, falo a mesma coisa das conferências passadas. Então, é um prazer quando tem conferência em outra igreja. E se os irmãos puderem estar, não é um esforço em vão. É um prazer estar nas conferências, ver outros irmãos amados e ter aquela comunhão que é o caminho até lá, as conversas e cânticos que tem. Então, é algo maravilhoso quando vamos para a conferência, para outra igreja. Então, não faça dificuldade, vá para você estar com outros irmãos e é um prazer estar ali. Agora nós queremos convidar o pregador desta noite, ele vai se apresentar aqui, que é de Parnamirim, o pastor Manuel, e também seu filho vai apresentar aqui também. Não pôde estar com sua esposa, e o seu outro filho, mas ele vai aqui e vai apresentar aqui. Tá seguro? Tá seguro, pode subir. Quero saudar a todos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu sou o pastor Manuel, não sou desconhecido, principalmente de Nova Cruz e Santo Antônio. Nova Cruz especialmente passei 14 anos pastoreando a igreja. E Santo Antônio eu tive o privilégio de ajudar 3 anos. Eu sei que a maioria dos adolescentes, jovens, não me conhece, mas eu tive o privilégio de, quando pastor Emanuel estava começando, pastor Almir estava começando, eu estava ajudando em Santo Antônio e tive o privilégio de ajudar 3 anos. Muitas vezes, irmãos, foi na época que Benjamin era o missionário que ajudava pastor Demóstenes. Demóstenes foi o fundador do trabalho em Santo Antônio, juntamente com Benjamin. E Demóstenes, ele foi embora, e Benjamin também precisou de viajar para os Estados Unidos. Então, ok. As crianças podem ir para a classe, tá bom? Esqueci de avisar. Podem ir para lá junto com a missionária, que ela vai dar a lição.
os futuros missionários, né? Continuando, irmãos, então nós tivemos este grande privilégio. Eu não conhecia Várzea, os irmãos de ouvir falar, porque a igreja está exatamente com o tempo que nós temos, irmãos, lá em Parnamirim, 12 anos que nós saímos de Nova Cruz. E algumas vezes, queridos irmãos, eu confesso que eu cheguei até Santo Antônio, sem dinheiro, cheguei a vir até de bicicleta algumas vezes, depois comprei uma mobilete, né? E às vezes para voltar, eu gostava de voltar de noite, porque a irmã Socorro na época ficava só, e pastor Almir tinha que me emprestar uma lanterna. Então a mobilete não tinha luz, eu ia com a mão no acelerador e o outro com a lanterna, viu? Então eu chegava em Nova Cruz pedindo a Deus proteção, e algumas vezes aconteceu isso. Mas foi um momento muito especial. Irmãos, fiquei muito feliz, alegre, quando o pastor Adriano, eu chamo ele de Dinho, mas durante esse tempo minha esposa, Dinho não, isso é um apelido, chamo pelo nome, não, irmão? Deve ter um nome, eu tenho Adriano, não? Conheci irmão Adriano, ele era criança, porque quando eu cheguei, irmã Jesuína está por aqui, irmã Jesuína? Irmã Jesuína, muito bem, comi muita comida baiana na casa da irmã, irmão Tião, e o irmão era criança, então eu cheguei a conhecer o irmão, ele era uma criança como seu filho aqui, praticamente, né? Uma criança, não era nem adolescente. Então, uma alegria, irmão, hoje ter um servo de Deus, né? Alguém que foi da nossa época também, dando apoio. E eu fiquei muito feliz porque é um momento para nós nos revermos. Aqui os irmãos de Nova Cruz, nossa primeira igreja, onde eu, após sair do seminário, irmão, passei 14 anos. E rever também muitos irmãos aqui de Santo Antônio. E também, aliás, de Várzea. E também os irmãos, passei 8 meses em Tangará. É a irmã Dorinha que está aqui, é? Dorinha, você está mais nova, viu? E eu não estava conhecendo. Está mais nova, mais bonita. Olha, e eu não estava conhecendo. Conheci, mas com dificuldade, viu? E o irmão Palito, que me fez passar aquele vexame, eu contando a história de Fátima, do irmão lá de Santa Cruz. E eu contando a história, e o pai da moça lá presente no culto, eu não sabia, rapaz. Quando eu terminei, quase que eu contando uma história de um jovem lá em Santa Cruz, a fim de namorar com a menina de Tangará, era a mãe da moça, ela está aqui, a filha dela, né? E o irmão Fábio, né? E eu contando essa história do irmão Fábio, do café. Mas, irmãos, é o seguinte, nós temos muita coisa a transmitir para os queridos irmãos nesses 2 dias, então é uma alegria, né? A igreja de Tangará, onde o pastor Sebastião também é nosso colega de Santa Cruz, a igreja de Santo Antônio e a igreja de Nova Cruz, nós convivemos. Então, e quero também agradecer aqui a oportunidade aos irmãos de Várzea. Queridos, o pastor ele nos proporcionou um tema, irmãos, que é muito propício, é um tema espetacular, porque é uma realidade, é um assunto muito sério, que é a salvação. A salvação, meu amado, é uma necessidade, é uma exigência divina, é uma necessidade humana. Irmãos, o homem ele precisa ser salvo, e este tema foi exatamente fundamentado, baseado. Eu uso essa palavra baseado, mas não gosto. Baseado a moça falou aqui, irmão, baseado é cachimbar, né, fumar, maconha, né, baseado, sabe? Eu uso muito essas expressões. Isso aqui baseado, mas baseado é cachimbar, é fumar, é maconha. E eu não gosto muito, mas eu digo fundamentado. Então o versículo fundamentado, infelizmente português tem esse problema, né, irmão? Português, nós que estudamos um pouquinho de grego, é totalmente diferente, né, irmão? Existem palavras para explicar as coisas, por exemplo, como amor, né? Filho, que existem várias palavras para amor, várias palavras para filho, né? Mas no português é o contrário. Se eu disser a manga, você não sabe. Manga da camisa, manga do chupar, manga do verbo mangar, manga do lampião, manga do farol do carro. É muita manga, irmão, viu? Então, amados irmãos, acontece que um pouco diferente. Mas lembrando, meus queridos irmãos, de que na realidade, né, nós temos um grande projeto que é, irmãos, a salvação da humanidade. E o tema é propício porque como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Como escapar? Então é uma pergunta
irmãos, exatamente positiva. Não tem como escapar. Não existe escape se negligenciar a tão grande salvação. E nesses 2 dias, hoje e amanhã, nós vamos, irmãos, abordar exatamente alguns exemplos. Eu quero mostrar aqui através de uma história com H e uma história com E. Nós vamos relatar aqui, irmão, a história de um homem que indagou sobre a salvação, e nós temos a resposta de Jesus Cristo, mas esse camarada, ele, irmão, teve exatamente uma atitude negativa. E nós também vamos abordar a história com E, é a parábola do filho pródigo. Então, queridos, nós vamos mostrar 2 exemplos de que não tem escape se negligenciar a tão grande salvação que foi proporcionada por nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos que abram suas Bíblias para Lucas capítulo 18. Irmãos, então nós, durante este momento, esses dias, irmãos, nós gostaríamos, de proporcionar aos amados irmãos algumas verdades, irmão? Então, algumas coisas importantíssimas que a palavra de Deus nos proporciona, irmão. Você precisa, irmãos, ser salvo, O homem precisa ser salvo. É uma das verdades. Há necessidade. Você precisa ser salvo. Você não pode obter a salvação por si mesmo. E Deus já providenciou a sua salvação. Outra verdade é que o Senhor Jesus, ele pode salvar e guardar para sempre. São, irmãos e amigos, algumas verdades indispensáveis sobre a salvação. E hoje à noite nós vamos abordar aqui o exemplo, meus queridos, através de uma história com H. É uma verdade, não é uma comparação, mas é a história de alguém que indagou a Jesus sobre a salvação. Então nós vamos mostrar através do exemplo das atitudes deste homem, deste jovem, irmãos, que não há escape se negligenciar. Infelizmente, o exemplo de hoje à noite é um exemplo negativo. Este jovem, ele não alcançou a salvação, ele teve um encontro com Jesus, mas um encontro, irmão, onde foi a primeira pessoa na minha vida, em toda a história das Escrituras Sagradas, irmão. Foi, irmãos, olha, foi a única pessoa que eu vi, irmãos, que teve um encontro com Jesus Cristo e saiu e partiu numa situação pior do que quando havia chegado. Foi a única pessoa que eu conheci nas Escrituras Sagradas. Conhecendo a história, irmão, de Jesus com os seus contemporâneos, com todos que tiveram encontro com Jesus, eles foram beneficiados, eles tiveram alguma vantagem. Mas este foi o único que saiu numa situação pior do que quando entrou. Eu espero que vocês que estão aqui não saiam pior do que quando entraram. Então abram suas Bíblias para Lucas capítulo 18. Aqueles que puderem, eu convido o irmão que fique em pé, por favor. Lucas capítulo 18. A partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, ou muito rico. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha
do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio do profeta no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecidos, ultrajados, cuspidos, e depois o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam, irmão, acerca destas coisas. O sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Que Deus aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Oremos. Amado Deus, Pai eterno, somos gratos por nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. E também rogamos a Deus que hoje à noite o Teu Espírito possa pairar sobre cada um aqui presente, fazendo perscrutar, Senhor Deus, a Tua palavra que é a verdade. E que se tem alguém em nosso meio, ó Deus, na situação deste homem,